Vatre Haiton et Maleach Adonai. Vatir Batstar et Bileam. Vaichar af Bileam. Vaigar et Haiton ba Maquel. Shalom, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao nosso canal Pergunte a Jartov. A partir de agora você já pode se tornar membro deste canal e usufruir da vasta biblioteca que lá está te esperando, além do curso de hebraico no 3º e 4º nível completo, tá bom? Vamos lá. Hoje vamos falar dos animais que falam na Bíblia. O primeiro animal que falou na Bíblia, as pessoas conhecem como serpente. A serpente falante de Breshit, capítulo 1. Sobre isso aqui eu já fiz, acho que uns 2 ou 3 vídeos. Está lá na minha playlist sobre a criação em Gênesis, tá? Você pode ir lá e assistir a alguns vídeos que lá estão, porque já está explicado lá, não vai mais ser explicado aqui. Nós vamos pegar nesse vídeo aqui simplesmente essa expressão que eu acabei de ler. Vatere Haiton et Maleach Adonai, Vatir Batstar et Bileam, Vaichar af Bileam, Vaigar et Haiton ba Maquel. Que significa deste 22, Números capítulo 22, versículo 27. E a jumenta viu o anjo do Eterno, o Malar, e deixou-se cair debaixo de Bilam, e o furor de Bilam cresceu, e ele espancou a jumenta com a vara. E o versículo 28, diz: Vai fitar Adonai et pi, a boca, Haiton, Vatomer Bileam, me ashit lecha, ki hiktani ze shalosh regalim. Olha, esse versículo foi traduzido assim, versículo 28, e o Eterno, deixa eu tirar aqui, e o Eterno abriu a boca da jumenta, e ela disse a Bilam: o que eu te fiz para que tu me batesse já 3 vezes? Coitada da jumenta. Bilam bateu nela 3 vezes. Não é curioso, por exemplo, a jumenta falou com Bilam: olha, se eu tivesse em um lugar e uma jumenta falasse comigo, eu ia olhar para as minhas pernas e ia dizer: olha, pernas, para que te quero? Meu irmão, eu ia dar uma carreira. Eu ia dar uma carreira que eu ia depois ter que chamar o pessoal do livro dos recordes para me colocar lá pela velocidade que eu ia sair, porque isso é espantoso, uma jumenta falar. Mas não é espantoso que o Bilam olhou isso de forma natural? Será que a jumenta de fato falou com Bilam? Bom, eu não escondi de vocês, para quem está acompanhando meu canal há muito tempo, primeiro, eu não escondo de vocês que eu não tenho números como Torá. Todo mundo sabe que eu não tenho números como Torá. Ok? Esse é o primeiro ponto. Números é um livro histórico. Quando eu falo histórico, é que ele ocorreu na história, em uma época. E eu já expliquei aqui também. Foi na época entre o rei Uzias e o rei Josias. Ele foi confeccionado aos poucos nesta época. E quando chegou na Idade Média, ele foi juntado, foi unido com a Torá de fato, porque tem passagens que lembram alguma coisa da Torá, tá? Então eu não me baseio por esse livro, mas
E como eu sei que muita gente acredita, gente, acreditar que a jumenta falou tem duas coisas. Primeiro, aí eu vou chamar vocês para o debate, tá bom? Primeiro, fé. Acreditar que a jumenta falou é fé, tá certo? Que todo mundo sabe que os animais, pelo menos desse porte, não falam, eles não têm, não possuem dentro dele os mecanismos necessários para falar. Mas eu vou chamar a atenção, eu vou chamar a atenção para um outro fato. Apesar de que os animais não falam, eu também, eu e você, nós, juntos, vamos fazer o seguinte, vamos raciocinar aqui uma questão. E depois vocês vão me dizer aí nos comentários. Nós não temos a capacidade, agora, estou falando de agora, nós não temos a capacidade de chegar em um local, subir em um determinado local e chegar num muro, vamos botar aqui de forma direta, um muro de 7 metros, chegar lá em cima do muro e dizer, eu vou pular. Nós não temos isso, do nada não temos isso, tá? Agora, se tivermos nesse mesmo muro, e alguém disser assim, tem 10 pitbull atrás de nós que não comem há 15 dias e eles foram treinados a escalar muro. Gente, eu acredito, isso não é fé, eu acredito que todos nós pularíamos rapidamente, sabe? Olha o raciocínio. Todos nós pularíamos rapidamente. E depois perguntaríamos como foi que nós conseguimos pular. Você está entendendo a questão? Por que isso? Porque temos dentro de nós forças desconhecidas. Nós conseguimos externar coisas que de forma natural não externaríamos, mas no medo externaríamos. Isso quer dizer que a jumenta falou? Não, ainda não quer dizer. Mas o que eu estou tentando dizer é que existe em nós e nos animais e também provavelmente em plantas de alguma forma coisas desconhecidas. Não é fé, é coisas que aparecem na hora necessária, tá? Isso também não fará com que a jumenta fale, mas como esse texto é um texto que foi confeccionado durante um período turbulento da história, vamos colocar a ideia de que Bilam, vamos lá, Bilam e a jumenta, eles dois estão lá, tá? Quem foi que viu Bilam espancar a jumenta? Quem viu Bilam espancar a jumenta? Coloca nos comentários. Eu acho que ninguém viu. Bom, vamos lá. A jumenta entrou num lugar estreito junto com Bilam e apertou o pé de Bilam. Ela fez, minha opinião, tá? A minha opinião, não está escrito. Vamos raciocinar. Ela fez algum gesto, ela fez algum movimento, ela fez alguma coisa que Bilam entendeu o que estava acontecendo. Na hora de ele passar, assim somos nós também nos comportamos dessa maneira. Na hora de ele passar adiante o que aconteceu, muito provavelmente ele pode ter passado de uma maneira que o escritor escreveu dessa forma. Olha, a jumenta falou com Bilam. Nós que criamos animais com muito afinco, com muito carinho, damos ali a comida, a água, a limpeza, saímos com eles, estou falando de cães e gatos, nós sabemos que a maioria deles
tem comportamentos que nós dizemos assim, olha, esse animal só falta falar conosco, principalmente o cachorro. Esse cara só falta falar conosco, é assim que nós falamos. Então, muito provavelmente houve esse tipo de comportamento com a jumenta, sim. Não que ela tenha falado de fato. Bilame, por que está me espancando? Não, provavelmente não. Mas talvez ela tenha, talvez não, ela teve um comportamento estranho naquele momento, que Bilame entendeu que tinha um ser ali na frente. E na hora dele passar adiante essa informação, o escritor descreveu desta maneira: e o Eterno abriu a boca da jumenta. Essa expressão talvez seja uma expressão idiomática semelhante à que temos aqui. Vamos colocar para nós, nos dias de hoje. E o Eterno fez o cachorro se comportar de tal maneira que ele falou conosco. Tá? Quem quiser acreditar pela fé que a jumenta falou com Bilame, ok, vai nessa tua fé. Eu não posso modificar a forma como você raciocina ou a sua fé, não posso. O que eu posso é tentar explicar o texto que está em questão, colocando-o para os nossos dias. Isso aqui é exegese e hermenêutica. Aplicando esse texto para os nossos dias, podemos afirmar que a jumenta falou. Em que sentido? No sentido do comportamento que ela teve em relação àquele evento. E Bilame entendeu o que ela queria falar. Ele entendeu pelo comportamento dela, um comportamento estranho, um comportamento diferente do que ele estava acostumado. Isso acontece conosco. Quando acontece algo dentro da casa, o cachorro e o gato se comportam absolutamente diferente. O gato vai lá e volta, e miau, e vai lá e volta, ele fica extremamente agitado. E o cachorro, todo mundo já sabe, ele late olhando para aquele local. E quando você chega perto, ele olha para você e late olhando para aquele local. Ele está falando com você. Não no sentido de palavras, mas o cachorro fala conosco. O gato fala conosco, tá? Os animais falam conosco. Todos eles falam conosco de forma comportamental. Mas se eu passei por uma experiência com uma gata, né? Não uma gata mulher, mas com uma gatinha animal. Eu passei por uma experiência, eu criava uma gatinha, e no dia que eu morava em outro município, e no dia que eu vim embora, ela teve um comportamento absolutamente diferente. Eu posso afirmar para vocês, categoricamente, não pela fé, que aquela gata falou comigo no sentido comportamental. Ela teve um comportamento absolutamente diferenciado, que eu não tinha visto, eu não tinha notado. Ela percebeu que eu ia embora e, sei lá, eu acho que de alguma maneira ela percebeu que eu não ia voltar mais. Eu achei incrível o comportamento, porque todo dia eu saía. Ela tinha um comportamento. Neste dia ela teve outro comportamento. Eu fiquei impressionado, muito emocionado. Um cachorro também que eu criava, ele morreu, né? Ele morreu e um dia antes ele teve um comportamento que eu virei criança, cara. Eu virei criança de tanto chorar. E o comportamento que ele teve quando ele me viu chorando foi incrível. Ele falou comigo: não fique triste, eu vou morrer, tá? Eu vou morrer. Ele falando que ele vai morrer, mas que eu não ficasse triste. Mas foi por palavras? Não. Mas foi quase isso. Então, se eu tivesse de escrever a reação desse cachorro, eu escreveria: o Eterno
abriu a boca do cão, abriu a boca do cachorro e falou comigo dizendo: não temas, não temas, eu vou morrer, mas você ficará vivo. Uma coisa desse tipo, tá? Então foi mais ou menos isso que aconteceu com a jumenta. Foi um comportamento absolutamente diferente. Ela imprensou o pé de Bilam contra o muro e provavelmente teve algum outro comportamento, como o texto descreve, mas além disso ela deve ter tido outro comportamento, um balançar de cabeça, como quem já criou animais desse porte sabe, a forma como eles balançam a cabeça, como eles inclinam o corpo para frente e para trás. Então você que cria, a pessoa que cria, sabe o comportamento normal do animal e sabe o comportamento anormal do animal quando acontecer. Então não é que a jumenta falou no sentido de palavras, o comportamento dela falou com Bilam. E o autor, o escritor, naturalmente falou: olha, o Eterno abriu a boca da jumenta. Ou seja, o Eterno abriu os meus olhos quando aquele cachorro veio até mim me confortar. Eu posso dizer: o Eterno abriu os meus olhos. Você está entendendo? Eu posso usar essa expressão. Isso era normal na época. São expressões idiomáticas. As pessoas não estão acostumadas com a expressão idiomática. Nós temos uma expressão idiomática aqui, só para dar exemplo. Puxa vida! Puxa vida, que explicação! Puxa vida! Isso é uma expressão idiomática. Por que é uma expressão idiomática? Porque isso aqui é uma expressão inteira. Puxa vida! Mas quando você separa as duas palavras, isso aqui quer dizer uma coisa e isso aqui quer dizer outra. As duas juntas formam uma expressão idiomática. E isso existe na escritura o tempo todo. E temos que saber discernir quando aquela expressão é uma expressão normal, uma expressão corriqueira, uma expressão natural e quando é uma expressão idiomática. O Eterno abriu a boca da jumenta e ela disse a Bilam: o que eu te fiz para que tu me batesse já 3 vezes? Ela imprensa o pé dele dizendo: pare de me bater. O que foi que eu fiz? Entende? E ela recusa-se 2 a 3 vezes ir para o local onde Bilam a guiava. Se ela tivesse a consciência, como alguns acham, ela não diria: o que foi que eu fiz? Não, ela saberia: olha, ela diria assim: eu me desviei 3 vezes porque tem um ser aqui na minha frente. Não, o autor diz: o que fiz eu? Então a própria expressão "o que fiz eu" mostra que a jumenta não estava em consciência de falar. Entende? Ela não estava necessariamente falando de forma entendível, como nós falamos. Apenas Bilam entendeu a questão. Bilam entendeu a situação. Mas eu vou parar por aqui e eu quero saber a sua opinião, a sua explicação, por favor. Não encha o comentário de bobagem. Tem gente que esse vídeo tem 17 minutos. Tem gente que assistiu 2 e já quer fazer comentários. Assistam o vídeo completo, tá? Isso é uma questão aqui de fé para você, então ok, eu vou entender. Mas a explicação plausível, eu posso ouvir outra, não tem problema nenhum, estou aberto a isso, seria essa. Certo? Muito obrigado pela sua visualização. Se não se inscreveu no início do vídeo, você pode se inscrever agora e deixar o seu joinha. Comente abaixo. Comente abaixo. Só para eu saber que você chegou até aqui. A jumenta falou dessa forma. A jumenta falou dessa forma. Certo? Lembrando que você pode se tornar membro deste canal
Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas entrem nesta argumentação. Está aparecendo aí os níveis de membresia para você. Você pode ser membro no nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, de acordo com o que está aparecendo aí, de acordo com o que você quer fazer a sua aquisição. Nós nos veremos no próximo vídeo. Lembrando que já temos aí vídeos exclusivos para membros, tá certo? Muito obrigado pela sua visualização e preferência. Voltaremos no próximo vídeo. Valeu, fui, shalom.